Amigos e amigas, mais uma vez aqui estamos para conversar um pouco sobre as leituras do Evangelho e a primeira e a segunda leitura. É a palavra de Deus que vem nos questionar, que vem nos incomodar às vezes, e sobre ela nós queremos refletir. Esta é a voz do pastor, a voz que pretende chegar a todos os lugares, embora a gente sabe que isso é difícil. Mas estamos nessa missão. Vamos começar então pela primeira leitura deste domingo, que é do profeta, o primeiro livro de Samuel. Em concreto, a partir do capítulo 26, que Samuel nos descreve uma situação pela qual Davi passou, Davi e Saul também. Vamos escutar, pois, com atenção esta leitura. Naqueles dias, Samuel pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Sif. Vinha acompanhado de 3.000 homens, escolhidos de Israel, para procurar Davi no deserto de Sif. Davi e Abisai dirigiram-se de noite até o acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira, fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abisai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada, e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estava junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada. Ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje ao meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Podemos recordar esta cena de Davi. Por um lado está Davi, que está com um amigo, que está com Abisai, e por outro lado está Saul e com 3.000 homens. Enquanto dormiam, Davi e Abisai se aproximaram do acampamento e tiveram a oportunidade, já que todos estavam profundamente dormidos, tiveram a oportunidade de poder matar Saul, que naquele momento tornara-se inimigo de Davi, ao fato que o perseguia por todo Israel querendo matá-lo. O ciúme e a inveja
por Davi era tão grande que tinha feito nascer no coração, no coração deste rei, de Saul, esse ódio por Davi. Mas Davi, mesmo tendo a oportunidade de matar seu inimigo, ele não quer. Ele não quer porque sabe que Saul é ungido de Deus, é o escolhido de Deus até aquele momento. E que matar o ungido de Deus também será morto. Ele então não permite que o seu amigo mate naquele momento Saul, mas simplesmente pega uma bilha de água e a lança de Saul e saem do acampamento tomando uma grande distância e desde lá gritam para Saul, para que ele se entere que eles tinham estado no acampamento e tinham tido a possibilidade até de matá-lo. Mas não quiseram fazer isso. E Saul então vai compreender que efetivamente Davi não queria o seu mal. Davi não queria o seu mal. No coração de Saul tinha nascido uma raiva muito profunda, porque ante o povo, Davi era o preferido, era mais popular, e enfim, e Deus estava com Davi. Tudo isso provocou em Saul uma profunda raiva no seu interior e provocou o desejo também de matá-lo. De fato, Saul tinha saído com esses 3.000 soldados, indo para o deserto, a região desértica da Palestina, precisamente para pegar Davi. Mas Davi não quis pagar com a mesma moeda, não quis se manchar com o sangue de Saul, não quis matar o escolhido de Deus. E essa é a grande lição de Davi ante toda a população, tendo a oportunidade de matá-lo, de matar o seu inimigo, aquele que o considerava também como inimigo, ele não o fez. Ele perdoou a sua vida porque sabia que era o escolhido. Até aquele momento, posteriormente, Davi será escolhido, mas até aquele momento, Saul era o escolhido de Deus. Portanto, ele não quis se aproveitar daquela ocasião, que era uma ocasião excelente para ter matado o rei, e ninguém iria perceber nada, mas não quis aproveitar essa ocasião, como eu digo, por respeito à decisão de Deus de ter escolhido Saul como eleito. No início do governo de Saul, enquanto Saul caminhou na presença de Deus, enquanto Saul foi fiel aos mandamentos de Deus, ele foi o escolhido de Deus, o eleito de Deus. E Deus esteve com ele. Em muitas batalhas, em muitos momentos difíceis, Deus esteve com Saul. Por isso Davi se nega a levantar a mão contra aquele que era escolhido, que foi escolhido por Deus. É a lição que recebemos desta leitura do profeta Samuel. É a grande lição que recebemos sobre os inimigos. Esta lição vai ser completada pela palavra de Jesus, quando ele vai dizer que não só não devemos matar os inimigos, vai dizer que não devemos odiá-los, vai dizer que devemos amá-los. Amai os vossos inimigos. Isso nós veremos, pois, logo mais no Evangelho de Lucas, que é continuação aquilo que nós chamamos da palavra de Jesus na planície, não na montanha, mas na planície, segundo Lucas,
e na qual Jesus, depois de ter dito que eram bem-aventurados os pobres, os que passam fome, os que sofrem, os que são perseguidos, Jesus vai dizer também, vai colocar, a partir dessa reflexão, vai colocar os verdadeiros ensinamentos sobre os inimigos e sobre aqueles que querem nos fazer o mal. Vejamos então agora a segunda leitura, que é do apóstolo Paulo, e que vai dirigida aos habitantes de Corinto. Mais uma vez, escutamos um trecho da palavra de Paulo, da carta de Paulo aos Coríntios. Já tenho falado algumas vezes que Corinto era uma cidade relativamente importante, uma cidade comercial, portanto de muito trânsito, porque o comércio não se limitava só aos habitantes da cidade, mas o comércio estava principalmente centrado, digamos assim, nas relações dos habitantes também das proximidades da cidade. Então, era um centro comercial, que nós chamamos centro comercial, uma cidade comercial. E é aí onde estava essa pequena comunidade que deu uma trabalheira enorme para Paulo, porque por se tratar ou por estar dentro de uma cidade grega, com uma cultura específica, uma cultura pagã, mas ao mesmo tempo, por ser um grupo cristão, deu muito trabalho, já que algumas questões, como já falamos a semana passada sobre a ressurreição e outras questões também, eles não acabavam de entender muito bem. Tá? Vamos, pois, escutar agora esta segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Em concreto, o capítulo 15, versículos 45 a 49. Diz Paulo: Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor, graças a Deus. Paulo, tendo à frente, ou escrevendo, melhor dito, aos habitantes de Corinto, aos cristãos de Corinto, uma pequena comunidade, num grande centro comercial, Paulo quer mostrar que há dois tipos de seres, dois tipos de pessoas, basicamente, por assim dizer. O primeiro é o Adão, e na figura do Adão está o Adão terrestre, aquele que foi induzido a pecar, aquele que pecou, aquele que realmente se afastou de Deus, mas Deus não se afastou dele. Deus não se afastou. Esse é o Adão terrestre. O Adão terrestre é dominado pelos seus instintos, pelas suas concupiscências. Ele é dominado pelos seus desejos, que nem sempre são desejos muito altos e que normalmente são desejos baixos. Ele é dominado pelos seus desejos. Portanto,
a perspectiva do Adão terrestre é a morte. Frente a este Adão terrestre, São Paulo vai nos dizer que existe um outro Adão, um segundo Adão. E embora não cite o seu nome, todos sabemos de quem se trata. É Cristo Jesus, o segundo Adão. Porque assim como o primeiro Adão condenou a toda a humanidade ao pecado e a viver em pecado, o segundo Adão o libertou do pecado e lhe deu a possibilidade de crescer cada vez mais na fé e de poder participar um dia da glória de Deus no céu. É o segundo Adão, não é o primeiro. É o segundo Adão que possibilita que nós, os seres humanos, independente da nossa condição e situação, possamos um dia também participar no céu da glória de Deus. Mas, meus irmãos, isto também vai depender de nós. Não é que a participação na glória de Deus seja uma coisa automática, que deva acontecer simplesmente num passe de mágica. Não. Jesus deixou bem claro que para participar da glória de Deus no céu, para ver Deus no céu, é necessário viver agora, enquanto estamos na terra, de acordo com os princípios do céu. E não é Paulo, mas é o próprio Jesus que vai nos lembrar no Evangelho quais são estes princípios do céu. É o próprio Jesus que no Evangelho de Lucas vai dizer: amai-vos uns aos outros. E uma série de ideias, todas elas convergendo para que nós sejamos pessoas que acolhemos, que perdoamos, que amamos os outros, incluídos os nossos inimigos. Esse é o nosso objetivo. Vamos escutar o Evangelho para ter uma ideia bem mais clara do que Jesus está nos pedindo. Porque, embora pareça que isto é uma coisa fácil de viver, na realidade não é. Não é. Quando Jesus nos pede amai os vossos inimigos, nós podemos pensar, bom, tudo bem, eu não tenho inimigo e tal. Mas quando nós temos um inimigo, e é nesse momento, um inimigo a quem odiamos, quem desejamos o mal, a quem não amamos, e nesse momento Jesus nos pede que amemos o nosso inimigo, isso é muito duro, extremamente duro e difícil de cumprir. E é isso que Jesus faz. Nós vamos escutar agora no Evangelho como Jesus nos pede então que amemos os nossos inimigos e manifestemos em todo momento atitudes positivas com respeito a eles. Que não os rejeitemos, mas que abramos o nosso coração para acolhê-los. Escutemos, pois, a leitura do Evangelho, como digo, é de Lucas. Esta leitura é continuação daquele discurso que falávamos a semana passada, que Jesus realizou na planície, quer dizer, num lugar bem plano, em contraposição ao discurso de Mateus, que foi na montanha. Lucas faz Jesus falar da planície. E nesse discurso da planície, Jesus, então, depois de uma primeira parte em que nos convida e chama a nossa atenção de que somos felizes se somos pobres, se somos famintos, se somos, enfim, se passamos necessidade, Jesus então nos convida numa outra dimensão a amar os nossos inimigos. Vamos escutar a leitura, que é muito interessante, um pouco longa, mas é muito interessante. Diz assim: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas.
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vos dizeis que os outros façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Pelo contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Sede misericordiosos como o Pai é misericordioso. E assim que Jesus começa falando aos seus discípulos que estão lá na planície, ao redor dele. A referência é sempre o Pai que é Deus. A referência é sempre Deus. O agir de Deus, a maneira como Deus age com aqueles que não merecem pena, nem misericórdia, nem perdão, essa é a maneira que Ele quer, que Jesus quer, que nós, os discípulos, também amemos os nossos inimigos. Repito, a referência é sempre o Pai. Como que o Pai faz? O Pai é misericordioso. Portanto, nós também temos que ser misericordiosos. E esta misericórdia nos leva, pois, ao amor aos inimigos. Ao amor aos inimigos. Não só o respeito dos inimigos, mas muito mais. É preciso superar as barreiras que se criam em nosso coração contra os nossos inimigos e amá-los. E amá-los. Fazei o bem aos que vos odeiam. É preciso fazer o bem àqueles que nos odeiam, que não gostam de nós, de nenhum jeito, e bendizer os que vos amaldiçoam. Bendizer aqueles, que nos amaldiçoam, que não gostam de nós,
que não querem nos ver, que não querem se cruzar conosco, que não querem compartilhar nada conosco. É preciso rezar por eles. Rezar por eles, para que Deus também toque o seu coração e saiam dessa atitude de amaldiçoar e de querer mal às pessoas. Rezai, diz Jesus, por aqueles que vos caluniam, por aqueles que falam mal de vós, que inventam coisas contra vós, por aqueles que não respeitam vocês e sempre malinterpretam com intenções, com segundas intenções, tudo o que nós fazemos. É preciso abençoar esses que nos amaldiçoam e nos caluniam. Jesus vai além disso. Quem te bate no teu rosto, oferece a outra face. Oferece a outra face. E se alguém te toma um manto, oferece também a túnica. Que leve também a túnica. Tá? Dá a quem te pedir, e se alguém realmente tomar o que é teu, não lhe peças de volta. O que desejas que te façam, você deve fazer também para os outros. Aquilo que você deseja para ti, deves desejar também para os outros. Aquele jeito que você deseja que os outros te tratem, com aquele jeito também você deve tratar as outras pessoas. E Jesus diz, se vocês amam aqueles que vos amam, o que vocês estão fazendo a mais? Se vocês fazem o bem àqueles que vos fazem o bem, e se emprestais àqueles que sabem que vão devolver, o que vocês estão fazendo a mais? Jesus diz, até os pecadores fazem isso. Até os pecadores fazem isso. A vossa recompensa será grande se realmente vocês fazem o que eu vos digo, diz Jesus. E sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso com ingratos e com maus. É o jeito de agir de Deus, o jeito de agir, o jeito de acolher a todos, de respeitar e de não devolver com a mesma moeda, como muitas vezes sentimos a tentação, quando alguém nos faz mal, de dar o troco, devolver com a mesma moeda, para que ele sinta. É o que significa também ser rejeitado ou sofrer. E aqui volta Jesus a repetir uma frase que é a frase que marca todo o texto, todo este texto. Sede misericordiosos como o vosso Pai é misericordioso. Esta é a frase que marca. A referência é sempre o Pai, é sempre Deus. Se Deus é misericordioso, por que nós não vamos ser misericordiosos? Nós temos que usar a mesma moeda de Deus, ser também misericordioso. Isso implica não julgar, para não ser julgados, não condenar para não ser condenados, perdoar para ser perdoados e dar, porque assim também vos será dado. Com a mesma moeda com que medirdes, sereis medidos. É uma leitura esta que eu considero
entre os textos bíblicos, uma das mais radicais. Porque o que se pede do cristão, e Jesus, recordemos que lá, isto é continuação do sermão da planície, e lá na planície estavam todos os seus discípulos lá reunidos, escutando Jesus. Então, este é um texto de Jesus que marca uma perspectiva diferente. Porque o Pai é misericordioso com todos nós também devemos ser misericordiosos. Porque o Pai sabe sofrer, nós também temos que saber sofrer. Porque o Pai acolhe, nós também temos que acolher, e assim por diante. As implicações deste texto são enormes para a nossa vida de cristãos. E nós somos chamados a tentar viver isto aqui. Eu não digo que isto seja fácil. Amar os inimigos não é nada fácil. Quando os inimigos são assim em teoria, não é, digamos assim, de uma forma genérica, tudo bem. Mas quando você tem uma pessoa que já tentou te fazer mal, ou que já te fez mal, que sem nenhum motivo te atacou, te agrediu, que sem nenhum motivo essa pessoa realmente tentou te atingir na moral ou em qualquer outra atitude, aí nasce em nosso coração sempre. E por isso é bom saber que o nosso coração é humano. E como humanos, nasce em nosso coração sempre a revolta. A revolta e mais que a revolta, e o desejo de vingança, de dar o troco, de não ficar calados, de dar o troco para essa pessoa, para que ela também sinta o que nós sentimos, na rejeição, na agressão e em toda a situação da vida. Este texto, pois, meus irmãos, minhas irmãs, é um texto difícil para nós os cristãos. Se a gente parar e pensar um pouco, realmente vamos sentir em nossa vida a necessidade de mudar algumas coisas, de mudar atitudes em nossa vida que nem sempre têm sido muito coerentes, que não têm sido muitas vezes atitudes de irmãos, mas que têm sido atitudes de inimigos, que muitas vezes querem se fazer mal e querem sentir que o outro sinta o que a gente está sentindo também, as dores que a gente está sentindo. Este Evangelho, pois, irmãos, nos convida a essa atitude bondosa do Pai, que é misericordioso com todos. O Pai teria motivos, porque nós somos pecadores, teria motivos para nos castigar de muitas maneiras, teria motivos para não facilitar a nossa vida, teria muitos motivos, mas o Pai é misericordioso. E uma das características da misericórdia é a paciência. Ele é também paciente, sabe esperar um momento. Assim como nós muitas vezes queremos imediatamente dar o troco para aqueles que consideramos inimigos, Deus, ao contrário, tem paciência e não reage de forma impulsiva, impetuosa, agressiva ou coisa parecida. Deus não é assim. Deus é Pai. E com esta palavra a gente diz tudo. Ele é Pai. Ele nos considera como filhos, não só como criaturas dele, porque às vezes com a palavra criaturas nós não acabamos muitas vezes de explicar e de entendermos bem sobre a nossa relação com Deus. Não somos só criaturas, somos filhos. Isso não porque nós queremos, mas por opção do próprio Pai. Nós somos filhos
e filhos queridos e amados. Ele nos ama. Por isso, Ele não somente me ama a mim, mas ama a todos os seres humanos. E de aí, pois, a conclusão de que devemos procurar viver em harmonia e fraternidade, sem ter inimigos em nossa vida, porque o inimigo, queramos ou não, entendamos isto ou não, ter um inimigo não faz mal ao inimigo. Pelo menos todo o mal que nós gostaríamos. Faz mal a nós mesmos. Quando temos um inimigo, somos nós mesmos que estamos nos prejudicando, somos nós mesmos que estamos realmente nos danificando. Por quê? Porque sendo o Pai misericordioso, nós escolhemos ter inimigos. Deus Pai, na sua bondade, não quer isso. Não quer. Deus quer que todos sejamos amigos, que todos sejamos fraternos, que todos sejamos acolhedores e que em todo momento possamos sentir-nos de modo fraterno uns com os outros, para que o amor se manifeste entre nós e, se manifestando o amor, para que possamos cada vez ser mais fraternos, acolhedores e amigos. Essa é a proposta de Deus. E a proposta que Cristo veio nos trazer. Essa é a proposta de Cristo, que Cristo veio nos trazer. Eu, se tivesse que escolher um texto, digamos assim, que tocasse em nosso coração, escolheria este texto que nos fala do amor aos inimigos, que nos fala da misericórdia com todos, este texto que nos fala de fazer o bem a todos, de não reagir de maneira violenta contra os outros, este texto que nos fala, em definitiva, de amor. E me parece que este é um dos textos que tem muito peso no Evangelho e que nos motiva a todos nós para termos cuidado com os nossos sentimentos, aquilo que vai aflorando do nosso coração, para evitar em todo momento não ter inimigos, não ter pessoas contra as quais tenhamos alguma coisa. E eu digo mais, se você, meu irmão, minha irmã, tem alguma coisa contra alguém, o melhor que pode fazer é procurar seu irmão, aquela pessoa que você tem alguma coisa contra ela, e conversar, se perdoar, se reconciliar. Não há nada mais bonito do que o perdão e a reconciliação. Pode ser que você tenha uma pessoa inimiga, alguém que você não gosta e que ela também não gosta de você. Mas isso não significa, não é um fato inamovível. Não significa que nós não possamos ser amigos. Tudo depende de cada um de nós. Tudo depende de você. E é você que deve tomar a primeira atitude, dar o primeiro passo, se aproximar dessa pessoa que não gosta de você e conversar com ela, abrir o teu coração, para que ela perceba também que você é uma pessoa simples, que não tem raiva, ou que se tem raiva, ao menos você a expressa naquele momento, não ofendendo, mas fazendo a colocação com muita sinceridade e eu diria que também com sinceridade e ao mesmo tempo com simplicidade, para que a outra pessoa perceba que, embora ainda existem dentro de você algumas raivas, algumas coisas do passado, você está disposto a mudar. E isso é importante. Isso nos mostra e nos dá a possibilidade de ser como o Pai. Ser como o Pai, misericordioso. Misericordioso porque estamos dispostos, numa conversa com aquela pessoa que consideramos inimiga, a perdoar, a reconciliar-nos, a iniciar uma nova vida. E
Isso é precisamente o que o Pai faz, dando-nos sempre novas oportunidades para recomeçar, para que nós nos tratemos realmente como irmãos. Que Deus, na sua misericórdia, te dê a graça. Se você ter, meu irmão, minha irmã, se você tem inimigos, te dê a graça também de reconciliar-te com eles. Essa é uma verdadeira graça que Deus dá a todos aqueles que a pedem. Pede, pois, portanto, essa graça a Deus e que Deus sempre te acompanhe. Amém. Temos ainda alguns avisos aqui, seria interessante, né? Tem alguma coisa interessante. Eu vou começar, porque já falei a semana passada sobre o nosso Papa Emérito Bento XVI, né? E nesta semana eu trago o depoimento do Monsenhor Jorge Ganswein, que é secretário pessoal do Papa Bento XVI. Ele declarou que existe um movimento que não só quer destruir a vida e a obra de Bento XVI, mas também procura apagá-lo da memória oficial da Igreja. Quer dizer, há toda uma armação contra o Papa. Já vimos na semana passada como o Papa está sendo acusado até publicamente, né? E agora o secretário dele vem nos dizer que é um movimento para destruir a pessoa e a obra de Bento XVI. Esta corrente nunca amou como indivíduo sua teologia, seu pontificado, enfatizou o Monsenhor Ganswein. As declarações do arcebispo foram feitas após uma carta de Bento XVI sobre, que já nos limos aqui a semana passada, nos vimos isso, sobre revelações do relatório sobre abusos sexuais da Arquidiocese de Múnich, que de autoria do escritório da advocacia, de um escritório de advocacia alemão, e publicado um documento para toda a Igreja, né? O Papa Bento tem afirmado que, como ordinário de Múnich, nunca confiou um ofício pastoral a um sacerdote abusador. Os juristas que estudam as atas correspondentes sustentam esta afirmação. O que foi que aconteceu? Vejam bem como as coisas se deturpam com muita facilidade. O que foi é que o Papa acolheu na Diocese de Múnich, acolheu um padre que tinha problemas de pedofilia para se tratar, para um acompanhamento psicológico. Isso foi visto por alguns como que o bispo estaria, de alguma forma, dando um cargo ou colocando um cargo para aquele padre, né? E de alguma forma desrespeitando as vítimas da pedofilia, né? Como o próprio secretário dele nos diz, é toda uma campanha de difamação contra o Papa Bento XVI. Isso nós já estávamos percebendo faz muito tempo, e a gente percebe, não é, como realmente estas acusações que às vezes são montadas sobre fatos ou sobre alguma coisinha, algum comentário, alguma coisa breve, tá? Mas montadas e inventadas, tá? O Papa já deixou bem claro que ele só fez acolher um abusador, um padre abusador na sua diocese para que pudesse se tratar, e mais nada. Mas o pessoal continua insistindo sobre essa situação. Temos uma outra notícia que vem da Rússia e da Ucrânia, melhor, da Polônia, né? A Igreja da Polônia, em carta da conferência, do presidente da Conferência da Polônia,
ao patriarca Kirill e aos bispos ortodoxos e católicos dos dois países, tanto de Rússia como de Ucrânia, pede para deixar o ódio de lado, dando lugar ao respeito recíproco e à amizade. Uma condição indispensável é respeitar os direitos dos povos, incluindo o direito de autodeterminação. Tá? Como vocês já sabem, porque tem sido noticiado com muita frequência nos últimos dias, a Ucrânia e a Rússia estão ante uma situação difícil, já que a Rússia colocou quase 1 milhão de soldados na fronteira da Ucrânia, como um gesto de tentar pressionar, para que a Ucrânia abandone a ideia de se tornar membro da OTAN, que é uma instituição, que é uma organização tipicamente ocidental, onde estão todos os países ocidentais. Mas a Rússia não quer que a Ucrânia forme parte desta OTAN e, por isso, colocou 1 milhão de soldados na fronteira, num gesto de intimidar a Ucrânia, que é um país militarmente muito mais pequeno, não tem comparação, né? Então é uma intimidação para que a Ucrânia realmente não entre na OTAN, tá? E aí estamos os meios e os políticos do mundo inteiro estão tentando mediar para que não aconteça uma guerra que seria catastrófica para toda a humanidade, tá? Mas essa é a situação que a Ucrânia está vivendo nestes momentos. Os ucranianos pensam que não haverá guerra, mas é sempre uma situação muito perigosa, porque quando começa uma guerra, ninguém sabe o alcance que ela pode tomar. É uma coisa imprevisível, totalmente imprevisível. Por isso é que o presidente, pois, da Conferência Episcopal da Polônia pediu a todos para deixar de lado o ódio e para realmente rezar pela paz naquela região. Nos chega de Roma a notícia de um novo jubileu para o ano 2025. O Papa então comunicou ao arcebispo Dom Rino Fisichella, comunicou, pois, a notícia do próximo jubileu que acontecerá nesse ano de 2025, destacando, pois, a importância para a Igreja Católica. Francisco destacou que a celebração do jubileu sempre representou um acontecimento de grande relevância espiritual, eclesial e social na vida da Igreja. Desde o primeiro ano santo, celebrado no ano de 1300, os católicos vivem este momento como um grande dom espiritual de graça, um grande dom especial de graça, caracterizado pelo perdão dos pecados, pela indulgência, expressão plena da misericórdia de Deus. Então já sabemos então que para o ano 2025 a Igreja já planeja um jubileu para toda a Igreja. E jubileu basicamente é um momento, jubileu, a palavra significa alegria, mas alegria por quê? Alegria porque nesse ano, certamente, todos vamos ter a oportunidade de fazer uma revisão da nossa vida, de pedir perdão pelos nossos pecados e de alegrar-nos com a Igreja,
pois o jubileu é sempre um momento de alegria. Que Deus, na sua bondade, nos conceda a todos participar com alegria deste momento, deste jubileu do Papa, da Igreja, não é do Papa. O jubileu é da Igreja. Tá? Que Deus, pois, nos conceda esta graça. Amém.